Já faz um tempo que vocês perguntam aqui nos comentários como que é a minha rotina de trabalho e eu acho que finalmente chegou a hora de mostrar. Vamos lá. É claro que uma rotina ela não é definida de uma hora para outra, tem vários fatores externos que implicam uma rotina. Como eu disse, faz tempo que vocês me pedem para fazer esse vídeo e eu acabei demorando bastante para fazer ele. Eu fui reunindo vários materiais porque eu queria pegar várias partes de dias diferentes, exatamente porque apesar de ser uma rotina, nem todo dia é igual. Eu tô gravando esse vídeo aqui num sábado e tem várias cenas aí cortadas de outros dias. Então hoje mesmo a minha rotina é um pouco diferente, mas o que eu quero mostrar é mais a minha rotina de trabalho. Eu geralmente tento não trabalhar muito no fim de semana, apesar de ultimamente com a correria eu tenho que pegar sim um pedacinho do fim de semana para trabalhar também. Mas o intuito geral desse vídeo é tentar mostrar mais ou menos como eu defini a minha rotina trabalhando com desenho, trabalhando por conta própria e fazendo quadrinhos, né? Muitas pessoas perguntam como que eu consigo conciliar minha produção pessoal de quadrinhos, meus mangás, com as encomendas que eu faço, com o canal aqui no YouTube, né? Se você para pensar, tem um site também, redes sociais, esse tipo de coisa, apesar de que realmente ultimamente eu tenho que admitir que eu não tenho conseguido conciliar tudo isso muito bem não. Minhas redes sociais estão bem largadas, isso é realmente por conta do excesso dessa quantidade de trabalho que eu tenho feito, principalmente na parte das encomendas aí, que são a maior parte. E é claro que agora tem tudo isso aqui, né? Todo esse lugar, não, me mudei, tô morando sozinho aí, é o primeiro ano morando sozinho, então tem bastante coisa nova que eu tenho que fazer, que eu não fazia na casa dos meus pais, óbvio, se você mora na casa dos seus pais, você provavelmente também não faz, e que acaba tomando um tempo também. Acho que a primeira parte que eu tenho que destacar aqui é que eu sou uma pessoa naturalmente matutina. Eu gosto de acordar cedo e gosto de fazer a maior parte das minhas coisas pela manhã. Não é só uma questão de gostar. Eu, particularmente, né, nos meus estudos aí ao longo da vida, aprendi que cada pessoa tem um período de tempo onde ela está mais ativa, onde ela está mais disposta, onde ela tem maior capacidade, vamos dizer assim, maior motivação para fazer quase qualquer coisa. Então, tem um momento do dia onde você é muito mais produtivo do que em outros momentos. E percebendo isso, eu percebi que eu sou muito, muito mais produtivo de manhã. A manhã, para mim, ela parece que passa como se fosse em câmera lenta. Eu consigo fazer muito mais coisas em muito menos tempo. Em compensação, depois do almoço, eu fico muito mais mole e eu não consigo fazer quase nada. Não que depois do almoço eu fico deitado descansando o dia inteiro. Muito pelo contrário, eu trabalho mais ou menos até umas 8 horas da noite por aí. E eu começo a trabalhar mais ou menos umas 6 horas da manhã. Só que a partir do meio-dia o meu ritmo de produção ele cai pra caramba. E aí por conta disso eu tento focar em fazer as coisas mais pela manhã e por isso eu foco em tentar acordar mais cedo. Eu tento geralmente dormir um pouco mais cedo, né? Então eu tento ir dormir umas 10 horas, acabo indo sempre 11 por aí, mas eu tento não passar disso exatamente para não interferir na hora que eu vou acordar, porque quando eu acordo cedo, eu tenho muito mais motivação para fazer tudo. Agora, por exemplo, que eu estou gravando esse vídeo,
São 6h20 de um sábado, como eu disse. Certo, logo de manhã, a primeira coisa que eu faço é vir aqui, ligar o computador e abrir o Sensei Awake, responder e-mail dos clientes e responder mensagens dos clientes, porque isso me ajuda a meio que já definir o que eu vou fazer ao longo do dia. Só que, como eu disse, né, o horário de manhã é o meu horário mais produtivo, então eu quero tentar mudar essa parte de responder clientes do mais à noite, exatamente para aproveitar amanhã para produzir o máximo que eu consigo produzir. Só que, como eu disse também, de manhã eu estou muito mais disposto a fazer qualquer coisa, então é muito normal de repente eu perceber que eu estou perdendo tempo, né, entre aspas, respondendo e-mail, ou pesquisando alguma coisa, lavando louça ou limpando a casa. Coisas que geralmente eu deveria deixar para fazer de tarde, que é o horário que eu realmente já não vou produzir tanto. E aí usar amanhã o máximo possível para produzir a maior quantidade de coisa possível, porque realmente é como se o tempo passasse mais devagar. Eu geralmente vou fazer, né, alguma coisa, já começar a trabalhar logo cedo, por volta das 6 horas, porque, querendo ou não, assim que eu levanto eu tenho que colocar ração para as fulaninhas, e depois disso que eu vou vir para cá e vou começar a trabalhar. Eu vou trabalhar mais ou menos até umas 8 horas. 8 horas é o horário que a Pamela, minha esposa, acorda, e aí a gente vai tomar café. Momento Ana Maria Braga. Depois do café eu volto ali pro escritório e basicamente eu trabalho até meio-dia, né? A Pamela ela vai trabalhar 11 horas, ela deixa todo o almoço pronto e tal, então chega meio-dia eu só preciso meio que esquentar ali, no máximo fazer uma coisinha ou outra e comer rápido para voltar ao trabalho. E como eu disse, depois que do meio-dia, né, vocês já viram aqui no vídeo, aí o meu ritmo de produção ele desce vertiginosamente. Não que eu não faça nada e fique sentado a tarde toda, mas eu acabo demorando muito mais tempo para fazer as coisas que eu tenho para fazer. Então, essa manhã ela acaba sendo o horário que eu tenho que focar mais para produzir o máximo possível. Então, eu tomo o café aqui o mais rápido que eu puder e já vou para o escritório para tentar não gastar muito tempo da manhã, já que o resto do dia ele perde um pouco em produtividade. Eu esqueci de dizer que um dos motivos também, uma das coisas que me ajudam a acordar cedo de manhã, são essas coisinhas aqui, que 5 horas da manhã já estão se esgoelando na porta, e aí eu não consigo mais dormir. Então eu tenho que levantar já para colocar a ração para elas, né? A outra tá ali na frente. Ao contrário de mim, a Pamela já não é uma pessoa muito matutina, ela é muito mais ativa à noite. Fica meio complicado a gente casar os nossos horários, mas assim, acaba acordando cedo, ela acaba indo dormir um pouco mais tarde que eu. Acredito, na verdade, que a maioria das pessoas seja assim, né? A maioria das pessoas que eu conheço, pelo menos, são mais ativas à noite. Então, acabam indo dormir, sei lá, 1, 2 horas, 3 horas da manhã, muitas vezes. Não tem problema nenhum, você não precisa ser igual a mim, mas eu acho interessante você olhar qual horário do dia você é mais produtivo, você está mais disposto, e você fazer proveito disso para sua própria produção, para os seus próprios projetos, as coisas que você tem vontade de fazer. Como vocês podem ver, o meu dia ele é bem guiado nessa questão de eu ser mais produtivo de manhã. Então, uma das coisas que eu defini é que de manhã eu geralmente vou fazer as coisas que eu menos tenho vontade de fazer, porque eu sei que de tarde eu vou estar muito mais cansado e com muito mais preguiça de fazer essas coisas. Então, de tarde eu deixo para fazer as coisas que eu tenho mais vontade, que eu estou mais afim de fazer. Assim, eu consigo equilibrar mais ou menos e fazer tudo o que eu preciso fazer. Então eu defini que de manhã eu iria fazer basicamente as encomendas, né? Seriam os trabalhos de encomenda que eu recebo de desenho e eu geralmente começo pelo mais chatinho, que eu menos tô afim de fazer. Isso vai mais ou menos até meio-dia. Claro que eu vou me despedir da Pam, que geralmente sai para trabalhar 11 horas e tal, tem as pausinhas aí naturais, mas eu trabalho mais ou menos até o meio-dia, que é a hora que eu vou almoçar. Até meio-dia, mais ou menos, eu consigo fazer, vamos imaginar assim, umas 2 páginas de quadrinho ou algumas ilustrações, é porque
o meu sistema de produção ele é um pouco quebrado. Eu não faço uma página do começo até o final, porque exatamente eu fui ao longo dos anos que eu faço quadrinho e tal, adaptando e mudando o modo como eu faço as páginas diariamente e tal, para um jeito onde eu conseguisse produzir mais páginas em menos tempo. E uma das formas que eu percebi que eu consigo fazer isso é fazer por etapas. Principalmente quando é por cliente, fazer por etapa também é melhor, porque eu consigo enviar para ele aprovar antes de eu passar para a próxima etapa. Então, quando eu falo fazer umas 2 páginas, eu não estou falando de pegar uma folha em branco, desenhar ela e entregar ela finalizada com tinta, etc. Geralmente é uma dessas etapas. Então, eu faço, sei lá, algum storyboard. O storyboard dá para fazer umas 3 páginas por aí, umas 4 páginas. Eu faço uma página, de repente é um lápis, né, na página inteira, ou a arte final digital de uma página inteira, que geralmente eu transfiro do storyboard direto para o digital. Então eu já finalizo do digital a partir do esboço do storyboard. Isso leva mais ou menos umas 2 horas para fazer uma arte final inteira, dependendo da página, é claro, né? Tem página que vai levar muito mais, tem algumas páginas que vão levar um pouco menos. Eu acho que 2 horas é uma média. Lembrando que a maioria dessas regras vale para de manhã. De tarde a coisa fica um pouco mais complicada. E uma das coisas que mais me perguntam é exatamente como eu consigo conciliar, né, todos os projetos em que eu estou envolvido, fazer os meus próprios projetos pessoais, fazer as encomendas e também, né, o canal aqui no YouTube, o site. Muitas pessoas às vezes esquecem, mas o site também é algo que acaba exigindo bastante tempo e, é claro, a divulgação, né, que eu faço nas redes sociais e tal. E como vocês viram aqui, eu dou a maior prioridade do meu dia realmente para as encomendas, porque são o meu trabalho, são o que pagam minhas contas. Então é o que acaba tomando a maior parte do meu dia, e o resto acaba sendo o meu tempo livre, né? Aquilo que seria o meu tempo livre eu acabo utilizando para fazer os meus projetos, entre eles aqui o próprio canal no YouTube. Então não tem muito segredo, né? O dia de todo mundo tem 24 horas, bem que eu queria que tivesse mais, mas não tem. Então a gente tem que fazer o possível com essas 24 horas que a gente tem. E é claro que principalmente agora eu tenho toda essa questão da casa também, né? Agora que eu tô morando, entre aspas, sozinho e tal, né? Tô com a Pamela, claro, ela ajuda a cuidar da casa pra caramba também, mas essas coisas que a gente tem que fazer, isso acaba também ocupando um tempo. E é um tempo que não tem pra onde correr. Você limpa, arruma, faz as coisas e tal. É algo que não tem muito como fugir. E era um tempo que não tomava quando eu morava na casa da minha família, lá com os meus pais, porque eu acabava não fazendo isso. Então eu até conseguia produzir mais antes do que hoje. Isso de vez em quando bate naquela mini bad vibe, tipo, nossa, não tô conseguindo ser tão produtivo e tal quanto eu gostaria, quanto eu era, mas faz parte das responsabilidades da vida adulta, vamos chamar assim. Eu geralmente vou terminar até as 3 horas, 4 horas da tarde, eu ainda vou estar trabalhando em encomendas, principalmente ultimamente. O meu último ano e esse ano inteiro tem sido assim, então eu vou considerar isso como minha rotina. Antes, principalmente quando eu fazia Hooligan e trabalhava em Macaemay ao mesmo tempo, eu terminava o trabalho, né, as encomendas, por volta de meio-dia, por volta de 1 hora da tarde. Então elas geralmente não ultrapassavam muito o horário do almoço. Hoje em dia eu tenho muito mais encomendas, né, também. Enfim, eu moro sozinho, preciso pagar as contas desse lugar aqui. E sozinho, né, eu saio da casa dos meus pais. Vocês entenderam? E eu tenho muito mais encomendas, então elas pegam quase boa parte do meu dia, e é por isso que eu não consigo trabalhar mais em tantas outras coisas, e isso acaba afetando um pouco os meus outros projetos, né? Hooligan foi pausado exatamente por causa disso. Então até as 3 horas da tarde mais ou menos, ou 4 horas da tarde, dependendo, ainda estou trabalhando em encomendas, e a partir daí eu começo a trabalhar nas minhas próprias coisas. E aí vai, seja um projeto de um quadrinho meu, seja edições de vídeos, esse tipo de coisa. Eu geralmente não costumo gravar no final da tarde para a noite, porque a iluminação não fica boa, eu não tenho todo um equipamento muito grande de iluminação, inclusive agora eu estou usando a iluminação natural, sendo que eu podia ter acendido a luminária esse tempo todo e eu esqueci. Não sei se melhorou a qualidade, mas tá aí.
À noite geralmente eu uso para editar vídeo e para descansar, enfim, para fazer as coisas que tem que fazer, né? Então, limpar alguma coisa, fazer esse tipo de coisinha, apesar de não poder fazer muito barulho porque eu moro em apartamento agora. A Pamela chega do trabalho mais ou menos umas 5 horas da tarde então é esse horário que a gente acaba tomando ali um café. Eu volto para trabalhar, para editar vídeo, para trabalhar nas minhas coisas e tal, nos meus projetos, fazer post para o site muitas vezes, enfim, tem todas essas outras coisas que tem que fazer que eu acabo encaixando nesse período de tempo aí, entre as 4 e até mais ou menos umas 8 horas, que é quando a gente vai jantar. Depois da janta é raro eu voltar para cá e trabalhar mais um pouco. Algumas vezes já aconteceu de eu ficar trabalhando aqui até 10, 11 horas da noite, mas tem sido mais raro porque, como tem todas as coisas para fazer e como eu já trabalhei o dia inteiro sem pausa, até então eu geralmente já vou estar muito cansado, com muito sono, já não vou conseguir fazer mais quase nada. Trabalhar até tarde assim era muito mais comum na casa da minha família, né? Mas daí eu não... Quando eu morava com meus pais, eu não tinha que limpar, não tinha que lavar louça, não tinha que fazer comida, enfim, não tinha todos os trabalhos domésticos para fazer. Então eu acabava tendo mais tempo para produzir e eu acabava às vezes até conseguindo jogar um pouco à noite. Hoje em dia já está bem mais raro e é por isso que eu não trabalho fim de semana, né? Apesar de, como eu disse, hoje é um sábado, eu estou aqui gravando vídeo para o canal, mas é porque eu estava com vontade de fazer isso e porque esse vídeo já está se estendendo há um bom tempo. Como eu disse, eu vim capturando esses inserts que vocês estão vendo aqui ao longo das minhas falas durante vários meses e isso já está pesando pra caramba no meu HD, então eu tenho que soltar esse vídeo logo. E aí vocês me perguntam se, né, no meio dessa semana, qual que é o lazer que eu tenho. Basicamente, um deles vocês estão vendo aqui atrás, eu acho que está capturando. Eu geralmente deixo aqui jogando Saint Seiya Awakening, um jogo que tenho curtido bastante, eu jogo pelo BlueStacks. No celular eu costumo jogar até hoje Summoner's War, né? Eu voltei, tinha parado aí, fiquei mais ou menos um ano fora, depois voltei a jogar o jogo. E tem outros jogos de computador que a gente vai jogando aí quando dá. Eu acabei de fechar o Dragon Age Inquisition. Esse é um jogo meio antigo, mas eu ainda não tinha conseguido jogar e tal. Eu comecei no ano passado, tive que parar e só voltei lá para metade desse ano. Por conta de todos os rolos com mudança, com casamento, casa e tal. Esses jogos que são mobile, que acabam farmando automático, esse tipo de coisa, eu consigo meio que jogar ao longo do dia. Aí pega tipo durante o almoço, eu vou e já faço umas coisas a mais e tal. Agora, jogo que eu tenho que parar e jogar mesmo... Ó, o despertador. Um jogo que eu tenho que parar e jogar mesmo, isso só dá pra fazer mais ou menos no fim de semana, quando eu não tenho que arrastar muito trabalho pra cá que eu digo fim de semana. E algumas vezes à noite eu tento jogar. Quase nunca dá certo. Mas eu sempre tenho o plano. Não, essa noite depois da janta eu vou jogar. E aí eu acabo fazendo um monte de coisa, quando vejo é 10 horas da noite, preciso dormir. Porque senão no outro dia eu não consigo levantar às 5h30 e fazer tudo que eu tenho pra fazer de manhã. Meio que eu tiro sim uma parte do dia para fazer as minhas coisas, isso acaba sendo um trabalho meio que extra. E é claro que isso acaba roubando um pouco do lazer que eu teria, mas entre aspas dá para dizer que trabalhar nas minhas coisas também é um pouco de lazer porque eu gosto do que eu faço, né? Não é uma obrigação. E aliás, trabalhar nas suas coisas nunca deveria ser uma obrigação, deveria ser muito chato. É claro que você tem que fazer às vezes coisas que você não quer, enfim, tem hora que eu tenho que mexer em algumas coisas do site e tal, ou coisa do tipo, eu não tô afim daquilo, tem hora que eu tenho que reeditar vídeo, não tô afim de editar o vídeo, mas faz parte, né, da produção do seu trabalho. De um modo geral, se você está fazendo um projeto seu, porque você tem vontade de fazer ele, porque você gosta, se diverte fazendo ele a princípio, e depois qualquer outro objetivo. Principalmente quando você já tem um trabalho seu, um trabalho que garante ali a sua sobrevivência e tal.
A ideia então desse vídeo não foi mostrar a minha rotina diária certinha, como vocês viram. Eu quis colocar takes de vários momentos. Esses takes foram alguns feitos há mais de um mês, exatamente para mostrar mais ou menos como é que é essa progressão, né? Todas as coisas que eu faço ao longo desses meses e tal. O meu dia geralmente é mais ou menos desse modo como vocês viram, mas é claro, não dá para ser nada totalmente certinho assim. Não existe uma rotina 100% fixa. Então eu gosto de deixar claro aqui para vocês no final, exatamente porque quando a gente passa esse tipo de coisa aqui na internet, muita coisa acaba sendo omitida e essas coisas fazem a maioria das pessoas que está vendo acabar tendo uma visão idealizada sobre a pessoa, né, que está fazendo esse vídeo. Nossa, olha como a vida dele é regrada, é certinha, é tudo organizado e tal. E é uma visão muito idealizada assim, que não corresponde à realidade. Então por isso que eu quis mostrar, né, eu lavando louça ali e tal, esse tipo de coisa, para mostrar a realidade, para não dar a entender que a minha vida é uma coisa fora do comum, exatamente para dar essa noção de que as pessoas que estão aqui na internet, elas têm uma vida comum, uma vida normal como qualquer pessoa, e exatamente desmistificar esse tipo de coisa. Quando a gente trabalha em casa, uma das coisas que acaba sendo bastante complicado de a gente lidar, na verdade, duas das coisas que acabam sendo bastante complicado da gente lidar, é a quantidade de distrações que você tem. Então, é exatamente por isso que eu acabo ficando bastante longe das minhas redes sociais, porque como eu tenho que trabalhar, se eu entro nas redes sociais exatamente por elas estarem ali, por não ter nenhuma obrigação, digamos assim, que me impeça de entrar, de repente conversar com uma galera no WhatsApp e tal, você acaba fazendo isso e você perde muito tempo de trabalho. Cabe, né, a pessoa que trabalha em casa aí, eu imagino que quem está vendo esse vídeo é porque tem vontade de trabalhar com desenho, tem vontade de trabalhar por conta própria. Então acho que uma das melhores dicas que eu posso passar aqui no vídeo é tomar bastante cuidado com as coisas que você tem de distração na sua casa, que vão te impedir de trabalhar, que vão afetar a sua produtividade, exatamente porque é realmente muito complicado quando você não tem um chefe mandando você fazer as coisas ali no tempo certo, tem um prazo definido ali para entregar e uma pessoa cobrando, e você foi para um lugar específico só para trabalhar nisso, não tem mais nada para você fazer. É muito mais difícil de você cumprir as metas, cumprir os prazos, porque você tem ali um computador, um videogame, você tem o celular, você tem o WhatsApp tocando notificação o tempo inteiro, o Instagram, você tem um monte de coisa, você tem sua cama ali do lado para você deitar e descansar, então é muito fácil você se distrair. E a outra coisa é exatamente o oposto disso, é como você não foi para um lugar, bateu um cartão e depois saiu desse lugar, o trabalho ele não sai de dentro de você, então você fica no estado de trabalho o tempo inteiro. Geralmente quando você trabalha num lugar, né, enfim, geralmente carteira registrada, um emprego formal, você vai até lá e quando você sai de lá, as coisas daquele trabalho, as preocupações, as coisas, elas geralmente não afetam muito a sua vida. Depois disso, você chega em casa, você descansa, você esquece daquele trabalho até o dia seguinte, quando você vai lá bater o cartão de novo. Quando você trabalha por conta própria, principalmente, e ainda mais em casa, você não tem esse distanciamento do seu local de trabalho e não tem esse distanciamento do seu trabalho. Então, você acaba, estando nesse modo de trabalhar o tempo inteiro, você acaba extrapolando muito mais o seu horário de trabalho. O meu caso aqui, o meu exemplo, né, essa é uma parte que eu lido bastante e que eu tenho que me policiar para tomar cuidado e realmente não ficar vidrado 100% no trabalho o tempo todo e não descansar, acabar não tendo uma qualidade de vida por conta disso. Como eu disse no meu exemplo, eu trabalho mais ou menos umas 10 a 12 horas todo dia. Não todo dia, né? De segunda a sexta. Eu defino que eu não trabalho no final de semana, né? Exatamente para poder me dar esse descanso, mas como vocês viram aqui no começo do vídeo, hoje é sábado e eu estou trabalhando no canal, enfim, geralmente sábado e domingo, né, final de semana, eu não trabalho em encomendas especificamente, então qualquer trabalho assim que sejam pessoas que enviam para mim eu não faço, mas eu acabo trabalhando nos meus próprios projetos, que não deixa de ser um trabalho. Eu levo eles com tanto profissionalismo quanto eu levo as encomendas e tal, então questão de prazo, todas essas coisas. Então acaba sendo um trabalho querendo ou não. Então, quando você trabalha por conta própria, é muito mais comum você trabalhar muito mais do que você trabalharia quando você tem um emprego formal. E é comum que você fique nesse estado o tempo inteiro de eu tenho que trabalhar, tenho que produzir. É arriscado você não ter folga, você não ter férias, você não ter um momento para relaxar. Porque você
tá no seu ambiente de trabalho o tempo inteiro e tá com o trabalho ali para ser feito o tempo inteiro. Então, desse distanciamento de você falar, não, hoje eu vou descansar, hoje eu vou relaxar, enfim, e tirar umas férias de vez em quando é algo importante até para sua saúde, tanto física quanto mental, quando você trabalha por conta própria em casa. É isso, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Caso você queira acompanhar o meu trabalho nas redes sociais, elas aparecem aqui do lado em todo o vídeo. Você pode ler os meus mangás aqui no link da descrição. E caso você queira aprender desenho, também tem um vídeo bem maneiro aí, ensinando a desenhar personagens em estilo anime. É só você clicar, assistir o vídeo, tenho certeza que vai ser útil para você. Eu espero realmente que esse vídeo tenha sido útil e que ele possa de alguma maneira te ajudar a programar a sua rotina, a se preparar para trabalhar com desenho. Eu realmente torço para que esse vídeo não seja só um entretenimento, né, que ele sirva também de entretenimento, mas que ele possa ter algo de útil aqui para vocês. E eu espero que vocês tenham gostado da edição. Eu quis fazer algo bem diferente, algo que eu nunca fiz aqui no canal. Deu bastante trabalho, muito trabalho mesmo, mas eu torço para que o resultado tenha valido a pena. Então é isso, galera. Muito obrigado por ter assistido. Valeu, falou, é nóis.